Em setembro de 1972, o corpo da adolescente Janete de Palma foi encontrado em uma pedreira em Springfield, Nova Jersey, desencadeando um dos casos mais misteriosos da história da cidade. A jovem de 16 anos, desaparecida há 6 semanas, foi encontrada em estado avançado de decomposição, e as circunstâncias da morte deram origem a diversas teorias, incluindo a de um possível ritual satânico. Janete morava em uma casa de classe média da cidade, e a família dela poderia ser considerado o típico exemplo americano, principalmente por ser muito conectada com os valores cristãos. A vizinhança e a comunidade conhecia muito bem os de Palma, tanto que não hesitaram em declarar que Janete era uma boa jovem, mas que estava começando a se rebelar por completar 16 anos e supostamente a deixar de lado a sua conduta moral de boa cristã. Em 7 de agosto de 1972, a jovem avisou a mãe que viajaria de trem até a casa de uma amiga. Entretanto, ela nunca chegou lá, tampouco voltou para casa. Desesperados, na manhã do dia seguinte, os pais da menina preencheram um formulário de pessoa desaparecida no departamento de polícia de Springfield. De Palma só foi encontrada em 19 de setembro daquele ano por uma mulher que passeava com o seu cachorro perto da pedreira popularmente conhecida como Dentes do Diabo. O cão farejou algo e disparou até o topo do penhasco, voltando com o antebraço direito em decomposição na boca. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Janete de Palma desapareceu misteriosamente até ser encontrada sem vida 6 semanas depois. A polícia acreditava que ela teria morrido em um ritual macabro, mas investigações posteriores colocaram mais dúvidas sobre o que de fato aconteceu. A cidade fica a 20 minutos de carro da capital do estado, New Acre, e é uma cidade muito pequena, com pouco mais de 17 mil habitantes segundo o último censo. Janete Cristina de Palma nasceu no dia 3 de agosto de 1956 em Jersey City. Ela era filha de Florence e Salvatore de Palma, ambos de descendência italiana, e tinha mais 6 irmãos. Em meados da década de 60, a família mudou para Springfield por acreditar que era uma cidade mais segura. Janete foi descrita como uma menina doce, honesta e engraçada, embora fosse introvertida, falava pouco e raramente sorria. Ela também tinha poucos amigos. Quando chegou à adolescência, ela passou a sair mais, fazer mais amigos, escutar rock e experimentar maconha. Esses comportamentos normais para adolescentes não foram bem vistos pela comunidade e começaram a circular boatos de que Janete era promíscua, saía com vários garotos e usava drogas pesadas. Naquela época, a cidade era considerada bem puritana e conservadora. Com uma grande comunidade religiosa, o conselho da cidade não permitia bares de motociclistas, estúdios de tatuagem, lava-rápidos e máquinas de fliperamas, coisas que para eles atraíam pessoas que não eram bem-vindas. A família de Palma era católica, mas depois passou a frequentar a igreja Assembleia de Deus. Eles não saíam muito de casa e não costumavam falar com seus vizinhos. A polícia foi chamada mais de uma vez na residência por causa de brigas entre Flores e Salvatore, mas nenhum dos dois chegou a prestar queixa. Na época, os Estados Unidos passavam pelo movimento de Jesus, em que as igrejas passaram a incorporar uma postura um pouco mais liberal para atrair os jovens, principalmente por causa do movimento hippie. No dia 7 de agosto de 1972, aconteceu uma discussão entre Janete e sua mãe, e por isso ela teria ficado de castigo. Como ela tinha combinado de sair com uma amiga, ela ligou para desmarcar, mas essa amiga disse para ela dar um jeito, e Janete disse que iria tentar pegar uma carona. Janete trabalhava em um emprego de meio período, embora existem divergências sobre onde ela trabalhava.
Alguns dizem que era em uma loja de roupas, outros em que era uma empresa de telefonia. Ela disse para a mãe que teria um turno no período da noite e que iria sair mais cedo para ir até a estação de trem. Quando Jeanette não voltou do trabalho naquela noite, seus pais começaram a telefonar para os amigos mais próximos dela, mas ninguém tinha visto ela naquele dia. Eles então procuraram a polícia, mas foram informados que as buscas só podiam começar depois de 24 horas. A polícia estava tratando o caso como uma fuga, o que não havia motivos para um alarde, porque Jeanette mais cedo ou mais tarde daria notícias. Depois de alguns dias, os De Palmas decidiram coordenar uma busca própria. Eles procuraram por várias cidades, até em Nova York, mas não encontraram nada. No dia 19 de setembro de 1972, o policial Donald Schwartz estava patrulhando a zona norte do município quando foi informado pelo rádio que deveria se dirigir para o complexo de apartamentos Buster Row Gardens. Chegando lá, ele se deparou com uma cena bastante inusitada. Um cachorro pertencente a um dos moradores saiu para dar um passeio e voltou segurando um braço humano. No começo ele achou que fosse o braço de um manequim, mas quando verificou que realmente era humano, ele chamou os detetives da Homicídios. Outros policiais que foram até o local logo acreditaram que o braço poderia ser de Jeanette De Palma, que era a única pessoa desaparecida na cidade naquele momento. Quem coordenou as buscas foi o chefe da polícia, George Parcell, que mandou seus homens vasculhar os arredores de uma pedreira abandonada na região. No meio do caminho, eles acharam a parte superior do braço, indicando que eles estavam no caminho certo. Pouco tempo depois, eles chegaram em um penhasco que era conhecido como Dentes do Diabo. O policial Schwartz subiu no local e descobriu um corpo feminino usando uma camisa azul e calça bege. E imediatamente ele se lembrou que essa era a descrição da roupa que Jeanette De Palma estava usando no dia que desapareceu. A coisa mais assustadora é que, segundo ele, havia uma cruz de madeira feita com 2 galhos e pedras ao redor da cabeça, disposta em um semicírculo. A autópsia foi feita pelo Dr. Barney Ehrenberg, que não conseguiu determinar a causa da morte. Não havia nenhum osso quebrado, bala alojada ou marcas de perfuração, mesmo com o corpo em estado de decomposição. Apesar de terem quase certeza de que se tratava de Jeanette De Palma, os policiais chamaram o dentista que atendia para fazer comparação da arcada dentária com os registros e o resultado foi positivo. Sem a causa da morte, arma do crime ou qualquer tipo de evidência física para trabalhar, a investigação, que foi comandada pelo sargento detetive San Calabrese, preferiu focar em descobrir se realmente existiam indícios de um sacrifício, culto satânico ou algo do tipo. As acusações ritualísticas ficaram ainda mais fortes quando um artigo foi publicado no jornal local, intitulado Garota Sacrificada no Rito das Bruxas. A reportagem alegava que uma testemunha chamada Lisa Grenig esteve no local e visualizou pedaços de madeira em volta do corpo, que formavam uma espécie de caixão, além da presença de várias cruzes ao redor do corpo. A matéria causou pânico na população local, que agora estava com medo de um suposto culto que estaria sacrificando pessoas. Anos mais tarde, muitas pessoas passaram a questionar se essas alegações eram verdadeiras, já que não se recordavam ou afirmavam que o caixão em volta do corpo na verdade eram árvores tombadas dentro do perímetro. Posteriormente, o professor Dr. Jason Pecoy, especialista no estudo sobre feitiçaria e ocultismo, defendeu que não havia nenhuma conexão entre os elementos supostamente encontrados no local e qualquer tipo de ritual que ele conhecia. Além disso, ele explicou que no início dos anos 70 começou um grande medo da figura de Satã, incluindo a fundação da Igreja de Satanás em São Francisco, em 1966, e os assassinatos cometidos pela família Manson em 1969. Agora, décadas se passaram, mas o caso de Jeanette De Palma permanece um mistério não resolvido até hoje. E o mais estranho é que as pessoas, incluindo o departamento de polícia de Springfield, que se lembraram do crime, ainda estão com muito medo de falar qualquer coisa sobre o caso. Parece que uma garota chamada Jeanette De Palma nunca viveu em Springfield e nunca foi morta. Por que todos eles se comportam assim também é um mistério. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com Jeanette ou quem é o culpado por essa trágica morte, mas ela viverá para sempre em nossos corações por meio dessas perguntas sem resposta. Mas e você? O que acha?